Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje está trazendo uma mensagem incrível, cujo tema é Filhos do Abba. E o pastor Carlito vai usar aqui uma referência do livro de Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Uau! A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor já criou um dia extraordinário para nós. O Senhor já nos deu toda a capacidade que nós precisamos para poder produzir tudo aquilo que nós necessitamos. E o Senhor nos deu a conexão, nos deu a capacidade de nos conectarmos com pessoas, a ponto de abstrairmos dessas pessoas e também levarmos para ela tudo de bom que nós precisamos para juntar as nossas forças e construir riquezas. Não só riquezas financeiras, mas riquezas emocionais. E compartilhar essas riquezas via transbordo com todos aqueles que estão à nossa volta. Esse tempo nós vemos falando muito sobre a questão da mentalidade. E hoje não vai ser diferente, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Abba, nosso Paizinho. E é por meio disso que nós temos a esperança de que nós estamos amparados. E que nós vivemos uma vida baseada no seu mandamento, Senhor. E que esse mandamento possa cada dia mais fazer presença no nosso dia a dia. E que ele possa ser uma expressão viva da nossa realidade, da nossa passagem por essa terra. E que, em nome de Jesus, nós possamos expressar os seus mandamentos por onde nós passarmos. E nós possamos ser testemunhos vivos de tudo isso, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Bom, turma, hoje o devocional está falando muito comigo de uma situação que eu experimentei na data de ontem. Ontem à noite eu tive a oportunidade de conhecer uma casa de recuperação e conviver ali por 1 hora com dependentes químicos e conseguir absorver um pouco do dia a dia daquelas pessoas aí por meio do testemunho delas. E uma coisa muito louca assim que eu acabei experimentando é que ao tentar olhar nos olhos daquelas pessoas e buscar uma conexão com a janela da alma delas, para entender um pouco mais sobre o sofrimento que elas experimentam no dia a dia, eu acabei me deparando com pessoas extremamente vazias, com pessoas extremamente confusas, com pessoas extremamente perdidas, com pessoas desesperadas, com pessoas aprisionadas, com pessoas que estavam ali clamando por uma resposta, por um consolo que elas eram incapazes de enxergar. E essa incapacidade de enxergar os aprisionava numa condição, os aprisionam numa condição de busca incessante de uma solução. E como essa capacidade mental de refletir acerca de qual é a melhor solução não traz conclusões afirmativas, longevas para a vida delas, elas se utilizam do recurso da droga, do álcool, para conseguir suprir o vazio emocional que elas experimentam diariamente. E o devocional de hoje me deixou profundamente reflexivo acerca disso, porque quando nós falamos filhos do Abba, e Abba em aramaico vai dizer paizinho, ou seja, uma dependência emocional que nós temos de ter um ombro amigo para nos ajudar, para ouvir as nossas confissões, para nortear as nossas ações, para nos corrigir quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Isso me mostra muito claramente uma paternidade disfuncional que essas pessoas tiveram. Uma necessidade o tempo todo de buscar uma aprovação, uma necessidade o tempo todo de preencher o tanque emocional que a vida inteira foi vazio, levou essas pessoas em busca de substâncias que até preencheram o vazio, mas
por meio da autodestruição, por meio da autoflagelação, por meio da perda do sentido da vida. E é por isso que quando eu me conectava visualmente com essas pessoas, eu automaticamente caía num abismo depois da visão. Eu não conseguia fazer uma leitura acerca de quem de fato aquelas pessoas eram, porque elas de fato não tinham um sentido para a própria vida. Então, como que você vai buscar a memória de uma pessoa que não tem memória, cuja vivência ela é a repetição de um hábito constante que não gera ramificação, não gera história para ela, e sim somente uma vida em círculo? Quando nós falamos de paternidade, nós precisamos entender de fato o que significa isso e responder a seguinte pergunta: é possível eu chamar Deus de Pai quando eu tenho um relacionamento frágil com meu pai biológico? Porque talvez 90% daquelas pessoas que estavam ali, se elas tivessem uma paternidade biológica saudável, elas teriam uma conexão com Deus. Enquanto aquelas pessoas oravam, que estava tendo um culto ali naquele lugar, enquanto aquelas pessoas oravam, eu ficava me questionando, falando, nossa, mas essas pessoas elas oram tão bem, elas se humilham ao Pai, mas elas não conseguem ter uma conexão capaz de trazer a experiência do Pai para conduzir a vida. Como que isso pode acontecer? E aí na hora o Espírito Santo me disse, uma paternidade biológica frágil, ela cria pessoas sem sentido, porque o sentido da paternidade é dar direcionamento. E se eu tenho uma paternidade frágil, eu cresço com uma vida sem sentido e sem direcionamento. E como que eu vou exigir o caminhar num determinado percurso se não foi dado percurso para essas pessoas? E é nesse sentido que a droga, que o alucinógeno vem para suprir o vazio emocional que a falta de perspectiva causa na vida dessas pessoas. E nós precisamos entender que uma vitória pessoal é quando nós conseguimos romper essas barreiras de relacionamento e conseguimos trazer o relacionamento com Deus para a nossa realidade e usufruir desse relacionamento por meio do relacionamento saudável com os nossos pais biológicos, com a nossa família biológica. E é exatamente isso que ele vai começar o nosso devocional de hoje falando, que a vida cristã é uma vida de vitórias sobre orfandades. Ou seja, talvez isso resume muito mais do que eu disse, porque enquanto órfãos de pais vivos, aquelas pessoas muitas vezes estavam ali, elas estavam buscando refúgio numa paternidade espiritual que elas não entendiam qual é de fato a atitude física que elas precisam adotar aqui na Terra, para que essa paternidade espiritual possa ser condizente com seu estilo de vida. E como nosso estilo de vida diz para onde nós estamos indo, diz o que nós acreditamos e diz o que nós temos capacidade de fazer, se eu não receber a educação e nem a instrução suficiente para ser nada na vida, qual que é o verdadeiro significado que eu dou para Deus no meu dia a dia? Como se ele somente fosse uma força espiritual que está acima de mim, mas que não existe um elo de conexão capaz de nortear as minhas ações. Uau! E isso é o que me deixou muito triste naquele lugar, a ponto de não poder fazer nada para aquelas pessoas. Porque para fazer alguma coisa, nós precisamos de tempo. E o tempo ali era só 1-2 horas para levar uma reflexão acerca disso para aquelas pessoas, né? E ao entender isso, nós deixamos a escassez da carne e desfrutamos da abundância do Espírito por meio de Jesus Cristo. Ou seja, entender que nós não somos órfãos, nós temos uma paternidade, nós temos um pai que nos sustenta. Nós automaticamente deixamos de ser escassos. E quando nós trazemos esse relacionamento para próximo, nós nos conectamos a ele por meio da verdadeira interpretação da tua palavra, de estarmos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo que ele colocou para habitar dentro de nós, automaticamente nós deixamos de ser escassos e vivemos uma vida abundante, né? E para isso, nós precisamos nos despojarmos de nós mesmos,
nos despojarmos da nossa arrogância, da nossa prepotência, e precisamos também melhorar o relacionamento com o nosso pai biológico, com a nossa família biológica, para que nós possamos nos sentir pertencentes de uma paternidade espiritual. O que eu via muitas vezes ali era que existia um abismo muito grande entre a oração e a conexão, porque era uma oração profunda, tá? Era um pedido desesperado de que Deus viesse com a providência sobre a vida, mas essa conexão ela não estava pautada numa capacidade de agir, porque Deus age na caminhada, no processo. Então nós precisamos pedir a cura, mas estarmos caminhando na direção e vivendo enquanto curados. Mas quando eu peço a cura, mas continuo vivendo uma vida deficiente, uma vida doente, consequentemente essa cura ela não vem até mim, né? E ele vai dizer aqui também o seguinte, que da mesma forma que Jesus é Filho de Deus, nós, por meio da fé nele, também somos feitos filhos de Deus. Ou seja, nós somos co-herdeiros do reino, junto com Jesus. E é por isso que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, para que nós possamos experimentar o relacionamento espiritual da mesma forma que Jesus experimentou. Para que nós possamos curar como Jesus curou. Para que nós possamos fazer milagres e prodígios assim como Jesus fez. E nós possamos experimentar na terra o reino assim como Jesus experimentou. Não tem como nós passarmos pela vida das pessoas sem deixar um pouco do reino. E sem levar um pouco dessas pessoas para apresentar no reino. Porque no fundo, quando a gente chegar diante de Jesus, ele vai fazer duas perguntas para nós. Quantas pessoas chegaram até mim por meio de você? E quantas pessoas não chegaram até mim por meio de você? É exatamente sobre isso que a vida cristã quer dizer, tá? E ele vai dizer aqui também o seguinte, que ser adotado como filho de Deus significa que ele nos deu a herança da salvação. Ou seja, todos nós já temos direito à vida eterna. Todos nós temos direito ao reino. Porém, nós precisamos merecer o reino. Porque, além de nós estarmos salvos, nós queremos ter um relacionamento de proximidade, de familiaridade, de amizade com Jesus. E é isso que nós precisamos experimentar, porque aqui na terra nós já temos a opção, a condição, a possibilidade de experimentar o reino. E é dessa forma que nós precisamos viver, sendo aquilo que Jesus seria na vida das pessoas. E aí eu diria para você, você tem se relacionado com Deus como um papai? E esse relacionamento ele tem se dado por meio das suas orações? Porque Deus disse que nós precisamos ser como uma criança para herdar o reino dos céus. Mas Ele nunca disse que nós precisamos ter a mentalidade de uma criança para herdar o reino dos céus. Nós precisamos ter a atitude, ou seja, a humildade. Nós precisamos estar dispostos a receber, dispostos a dar, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Está lá em Gálatas 4:6, né? Se você for pegar, ele está falando o seguinte, que enquanto uma criança é criança, ela, por mais que ela tenha direito a uma herança, ela não usufrui daquela herança enquanto dono dela. Ela só tem uma titularidade de herdeiro. E é exatamente isso. Quando nós temos uma mentalidade infantil, nós somos herdeiro do reino, mas nós não usufruímos desse reino. Por quê? Porque nós se achamos distantes daquilo. Uau! E você já parou para se questionar sobre isso? Você tem adotado a postura de herdeiro ou você tem esperado a herança chegar? A única condição para isso é que recebamos Jesus por meio do Espírito Santo e cresceremos nesse relacionamento. E aí ele vai terminar o devocional dizendo: a nossa fé não é sobre uma postura fria, passiva e cheia de religiosidade, mas sobre pertencimento e relacionamento. E é aí que nós vamos falar sobre a questão das memórias, que eu venho dizendo aqui constantemente. Uma pessoa que leva uma vida vazia, ela não tem outra condição senão dar um significado vazio para as memórias que ela constrói.
Porque nós nada mais, nada menos fazemos do que interpretar os sentimentos que são causados pelas nossas memórias. E se eu não tenho uma estrutura capaz de me sentir pertencente, eu não tenho condição de dar um significado positivo para as minhas memórias. Se eu não consigo sentir importância no meu meio social, no meu meio familiar, eu não consigo dar um significado positivo para as memórias que o sentimento produzido por aquela incapacidade de se sentir importante pode trazer para mim. Tá? Se eu não tenho conexão com as pessoas, se eu não tenho limite, se eu não tenho autorresponsabilidade, se eu não tenho generosidade, se eu não tenho crescimento, se eu não tenho uma missão e um significado para a minha vida, consequentemente eu perco a perspectiva de continuar caminhando, de usufruir da herança enquanto herdeiro, mas eu fico esperando com uma vida vazia e sem sentido até que as coisas aconteçam por mim e não através de mim. E isso faz com que as pessoas se percam e busquem soluções nos alucinógenos, aquilo que ela poderia buscar com uma intensidade muito maior e com uma adrenalina muito maior, um baque muito maior em Deus. Porque Deus, de fato, ele tem a capacidade de suprir qualquer vazio. Deus, ele tem a capacidade de suprir qualquer rejeição que você venha a enfrentar. Desde que você aprenda a se conectar com esse Deus da maneira certa, experimentá-lo da maneira certa e dar um sentido verdadeiro para a tua vida. E vai ser nesse momento que, através da sua paternidade biológica, relacional, tanto com seus pais quanto com seus parentes, ou aquelas pessoas que te dão estrutura e apoio mais próximo, tá? Você vai viver em amor com essas pessoas e experimentar o amor de Deus descendo sobre essas relações. Beleza, turma? Que seja um dia feliz, um dia produtivo, um dia abençoado, porque ele já é um dia incrível para todos nós. Um forte abraço aí. Fui!